A paz do Senhor, irmãos. Estamos hoje com a lição de número 5, enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Nosso texto áureo, vamos fazer a leitura neste momento. Porém, todos os homens de Israel, vendo aqueles homens, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Nossa verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Objetivos da nossa lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Nosso texto de referência encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 17. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu, Davi pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então que o filisteu, que o seu campeão era morto, e fugiram. Introdução. A análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos nesse sentido, apontando que Deus espera de nós atitude movida pela fé, para nos enviar o livramento e o seu nome seja glorificado. Então, esse texto vai abordar essa parte em que Davi lutava com Golias. E esse texto aqui, desse texto, nós vamos tirar inúmeras lições para a nossa vida. Vivemos um momento hoje que o nosso gigante é o Covid-19, mas para outras pessoas, além do Covid-19, estão enfrentando outros gigantes, como o desemprego. Então há um gigante maior dentro da vida dele, daquela família, que é a falta de alimento. Como se manter, como sustentar a família, como pagar o aluguel da sua casa. Enfim, cada um tem o seu gigante diante também desse outro gigante que é o Covid-19. E a gente vai aprender nesse texto como Davi enfrentou o seu gigante. E a gente vai trazer lições para a gente ver como nós devemos enfrentar os gigantes em nossas vidas, os nossos gigantes do dia a dia. Crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes as crises se levam contra nós como verdadeiros gigantes. Então a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente enfrenta inúmeros gigantes. No nosso dia a dia, há pessoas que enfrentam gigantes dentro do seu trabalho, há pessoas tentando dificultar o seu trabalho, há pessoas que vêm e te atormentam a vida, há pessoas desempregadas, há uma crise lá fora. Enfim, de repente até um filho que está se envolvido com drogas. Cada família, cada pessoa tem a sua crise, tem a sua dificuldade a enfrentar. E aqui a gente vai ver como Davi enfrentou aquele gigante. E a gente vai ver como nós devemos enfrentar, seguindo os exemplos de Davi, o que ele fez e o que nós devemos fazer. Não falta exemplo de pessoas que, diante do medo, acabam até mesmo se esquecendo de Deus. Então as pessoas muitas vezes passam por uma dificuldade, e esquecem até de Deus. As crises sempre vão surgir. A gente vai vendo desde a primeira lição que as crises surgem em nossas vidas. Ninguém vai viver neste mundo sem passar por aflições. O Jesus já nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a gente tem que ter bom ânimo, temos que ter fé para enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Caminhar focado sempre no Senhor, para que a gente possa vencer com tranquilidade. Eu já falei aqui em outros momentos que Sadraque, Mesaque e Abdenego
eles não escaparam da fornalha, mas o Senhor estava com eles lá e os protegeu. Davi não se livrou da cova dos leões, mas o Senhor estava lá com eles. Então o Senhor vai estar conosco no meio das crises, no meio das dificuldades, mas temos que ter fé, confiança nele. E para que a gente tenha fé, confiança, a gente tem que ter um relacionamento maior com o Senhor, ter uma intimidade maior com ele. A gente vai encontrar pessoas nos desanimando, dizendo: cadê o seu Deus? Né? Ele não está vendo o que está acontecendo, olha a dificuldade. Quantas pessoas não falaram com Jó: cadê o seu Deus? Despreza ele, se mata, morre. Por quê? As pessoas, aparecer pessoas te desanimando, mas aquele que conhece o Senhor, tem uma intimidade maior com ele, que confia nele, sabe que o que Deus tem feito na vida, não só dele, como de outras pessoas, vai confiar e vai seguir em frente. Vai fazer como Jó, ele permaneceu na fé dele. No entanto, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Estamos com dificuldade, estamos com um problema, vamos confiar no Senhor. É o nosso caminho, a nossa salvação. Sem Ele, aí sim, vamos ter dificuldade, vamos ter problema sérios e sem solução. O povo do Senhor, né, os hebreus, quando saíram do jugo do Egito, né, estavam diante do Mar Vermelho e o exército egípcio os seguindo. Para eles, aquilo ali era um momento que não tinha mais solução, não tinha jeito, não tinha mais um caminho. Mas o Senhor sempre vai abrir as portas na hora que a gente precisa, na hora que a gente procura, na hora que a gente tem fé e acredita nele. Do jeito que o Senhor abriu o Mar Vermelho para o seu povo, Ele vai abrir as soluções das nossas crises e das nossas dificuldades também. Conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado, ou seja, menosprezado pelos filisteus, cujo trunfo era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Irmãos, esse povo filisteu, nesse momento, nesse conflito que está ali, eles haviam até esquecido o que aconteceu no passado. Eles estavam tão autoconfiantes neles mesmos que esqueceu como o Deus de Israel age. Quando eles levaram a arca da aliança de Deus, há um tempo atrás, eles botaram essa arca da aliança dentro do templo de Dagon, que é o deus filisteus. E na manhã seguinte, aquela estátua do deus filisteu estava caída, com a cabeça quebrada e os braços quebrados, diante da arca da aliança. E aquele povo também sofreu inúmeras doenças, inúmeras dificuldades, inúmeras crises, por terem roubado a arca da aliança do povo de Israel. Então, eles estavam tão autoconfiantes que esqueceram como Deus age na vida do povo de Deus. Esse momento aqui a gente vê também que estavam temerosos. Estavam temerosos por quê? O povo de Israel naquele momento estavam afastados da presença do Senhor. Quando Saul caiu em desobediência contra o Senhor, o Espírito Santo se afastou dele. Daí desse dia para frente, começou a desmoronar para aquele povo. Tudo começou a dar errado, não tinham mais a presença do Espírito Santo. Até esse momento, Saul vinha ganhando todas as batalhas, todas as vitórias. Porém, no momento que ele se afastou da presença do Senhor, começaram a temer. E chegou esse momento aqui em que foram ameaçados pelos filisteus. Para eles já era o final. Mas havia no meio daquele povo Davi que tinha uma fé fervorosa no Senhor, que Deus estava com ele, estava cheio do Espírito Santo, e ele estava lá para lutar contra esse gigante. Conhecendo Deus que você serve. Mas o menino pastor se dispõe a guerrear contra Golias. Aquele que ninguém acreditava nele, era o menor da casa. Samuel, quando foi à casa de Jessé para escolher um dos filhos dele, ele foi escolhendo e não entendia porque escolheu o mais forte, o mais alto, que aos olhos do homem era quem seria o próximo rei, né? Mas Deus não, esse não, e pegou o menor da casa, aquele frangino, aquele pastor de ovelha, aquele que ninguém dava nada por ele. E o Senhor usou ele para ser um canal de bênção na vida do povo, para livrar do povo filisteu. Muitas vezes nos consideramos, diante desses problemas que acontecem na nossa vida, a gente se considera o quê? Pequeno, insignificante, mas aquele que tem o Senhor, que teme o Senhor, né, e que confia nele, vai lutar e vai vencer todas as batalhas daqui e todas as crises que as pessoas tiverem na sua frente.
Davi levava consigo apenas um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedras lisas, ao se aproximar daquele filisteu. Saul tentou botar armaduras nele, mas não é nada que o homem traga que vai fazer com que você vença essas batalhas. O escudo que Davi precisava era Deus. As armas que Davi precisou foi fé no Senhor, confiança nele. Foi por isso que Davi enfrentou aquela batalha. 1.2. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Não se desprendeu da fé e manteve-se na dependência do Senhor. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 100, verso 5. Irmãos, a gente tem que conhecer o Deus que a gente serve. Aquele que conhece, aquele que tem aquela intimidade maior com o Senhor, vence todas essas batalhas. Você tem que confiar nele, mas para isso, você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa confiar no Senhor. Esse relacionamento, ele não surge do dia para a noite. Você tem que, a partir do momento que você aceita Jesus, você já começa ali a ter uma intimidade com o Senhor, começa. Mas essa intimidade não é só você aceitou Jesus e parou ali, não. Você tem que estar em constante oração, se alimentando da palavra dele. Cada vez que você se alimenta, conhece a palavra dele, você está criando uma intimidade com o Senhor. Quando você dobra os seus joelhos, está no seu quarto, orando, você está conversando com o Senhor, você está criando essa intimidade com o Senhor. E quanto mais essa intimidade você tem com o Senhor, mais você confia nele. Assim mesmo, somos nós, seres humanos, né? A gente conhece uma pessoa, no primeiro momento a gente só conhece a pessoa. Mas a partir do momento que você vai se relacionando, conversando com a pessoa, você vai criando mais intimidade com a pessoa e vai gerando uma confiança. Isso é uma confiança humana. No Senhor isso é muito maior, porque envolve fé, confiança nele de uma forma que o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Saber que nos momentos de dificuldade, Deus vai estar lá conosco. Então a gente precisa criar essa intimidade, conhecer mais o Senhor, né? Foi o que Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor, pois o Senhor já havia agido na sua vida inúmeras vezes. Em inúmeros momentos, Deus estava com ele. Davi imputa as vitórias que obteve sobre o leão e o urso, não em sua força ou estratégia, mas em Deus. Diferentemente de Sansão, que a gente vê nos textos, que tinha força, Davi não, Davi tinha fé. As armas de Davi era fé. E através da fé, o Senhor permitiu que ele vencesse o urso e vencesse o leão que estava atacando as suas ovelhas. Foi pela fé que ele criou estratégia e conseguiu vencer os gigantes da vida dele. Quando ele chegou a enfrentar Golias, ele já tinha uma experiência, ele já tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, já tinha uma caminhada com o Senhor, o suficiente para que ele enfrentar o gigante dele. Porque era a confiança, é aquele tempo de fé que você tem. Quando você tem essa caminhada com o Senhor, confiante, pode surgir uma crise, uma doença, você vai enfrentar aquele problema confiante no Senhor, sabe que vai estar lá contigo, você vai passar por aquele momento ali, mas você precisa estar focado nele e precisa confiar nele, ter essa intimidade. 1.3. Deus não decepciona os que confiam nele. Saul, acostumado com as batalhas, tenta vestir a Davi com a sua armadura e o seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. Irmãos, aqui Saul tinha Deus presente na vida dele, mas ele se afastou do Senhor e estava temeroso, não só ele, mas como todo o seu exército, né? Saul caiu em inúmeras depressões, começou a ter problemas que muitos começaram a achar que ele estava com problemas psicológicos, né? E neste momento aqui, quando Davi se oferece para enfrentar essa batalha, ele já quer vestir em Davi as suas armaduras, da capacete, escudo, enfim. Mas Davi não precisava de nada disso, nada que o homem lhe desse. Mas ele precisava o quê? Apenas do Senhor. É o que ele disse para Saul. O Senhor viu que Davi depositava sua confiança em Deus. O Senhor está contigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Salmo 118:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então, todos aqueles que buscam o Senhor
o Senhor vai estar agindo na vida dele. Se nós confiarmos nele, ele vai agir na nossa vida, seja qual for o problema. Mas a gente tem que focar no Senhor e não nos problemas. Os problemas virão para mim, virão para vocês, virão para todos nós. Mas temos que ter confiança no Senhor, focar no Senhor e não no problema. Nós temos o exemplo que Jesus nos dá nos evangelhos, de Pedro. Pedro caminhava sobre as águas na direção de Cristo, estava focado em Cristo e ele caminhava. Mas a partir do momento que ele começa a olhar os problemas que estavam à volta dele, que era o vento, o mar violento, ele começou a se preocupar com aqueles problemas ali, perdeu o foco no Senhor e começa a afundar na sua caminhada até o Senhor. Então, irmãos, diante dos problemas, vamos focar no Senhor, confiar nele. É somente assim que a gente enfrenta as nossas batalhas, as nossas lutas. Se a gente se preocupar com um problema, aquele problema vai parecer um gigante para nós. Mas para Deus, nada é impossível. Amém? Pode falar. Marcelo, mediante da armadura de Saul, né, ele tentando colocar sua armadura na Saul, o que eu vejo com isso? Que muitas das vezes nós, como seres humanos, a gente quer colocar numa outra pessoa aquilo que a gente é para a gente fazer, né, ou seja, a função ou um tipo de, como eu vou falar, de caráter, né? Às vezes a pessoa pensa, eu faço assim, eu acho que você mas às vezes não é cabível aquela pessoa fazer, né? Assim como Jesus fala que nós devemos imitá-lo, somente Jesus nós devemos fazer, né, o que é desnecessário, né? E é o que eu falo, a gente quer colocar outra pessoa para fazer o que é para a gente fazer, entendeu? Às vezes tem gente que sabe fazer muito bem uma certa alimento, mas outra pessoa não sabe, como eu falei semana passada, né? Sobre o omelete. Tem muita gente que sabe fazer muito bem, mas outra que não sabe. Então a gente fica pressionando para que aquela pessoa faça de um jeito que não é. Exato. E a gente vê isso no Saul com Davi. Exato. Querendo pôr uma coisa que não cabia a ele. E a gente vai ver também, muitas vezes a pessoa está diante de um problema, né? A pessoa pode orar ao Senhor e falar com Ele diretamente, porque tem essa intimidade. Mas há pessoas que muitas vezes assim, poxa, eu não tenho essa intimidade com o Senhor, mas aquele irmão lá tem mais intimidade, Deus fala com ele, aí pede para aquela pessoa orar por ele, né? Interceder, né? Mas a gente, quando Cristo veio, Ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, por Cristo. É através de Cristo que a gente tem que pedir e orar. Claro que quanto mais pessoas estiverem orando, nos ajudando em oração, vai ser melhor. Mas a gente tem que acreditar que o Senhor vai estar conosco, Ele vai ouvir as nossas orações. A gente tem que ter fé nisso, acreditar, né? Mas tem pessoas que simplesmente não, o irmão vai orar por mim e eu vou lá, cruzo os braços, não faço nada, né? Quantas vezes a gente vê assim, irmão, orem por mim. Claro, quanto mais pessoas orar, melhor, mas a pessoa esquece de fazer a parte dele. Será que ele mesmo está orando por ele? Né? É muito fácil a gente pedir um irmão para orar por nós, mas nós estamos tendo essa confiança e orando, falando com o Senhor diretamente, tendo essa intimidade, né? Temos que confiar que o Senhor ouve as nossas orações. A gente não pode desistir, temos que persistir, né? Em Lucas 18 a gente vai ver isso, né? Que Jesus nos mostra exemplo, quem está persistindo em oração, não desistir, porque quando Ele vier atender as nossas orações, né? Será que Ele ainda vai vir encontrar fé nessas pessoas? Será que a pessoa ainda vai ter fé que Ele vai agir na vida dela? Ou ela também vai perder a fé, né? Estamos passando por um momento de crise dessa Covid, e muitas pessoas ficaram em casa, muitas pessoas se afastaram do Senhor, e muitas estão se esfriando na fé, e isso é ruim, né? As pessoas mesmo em casa tem que estar orando, buscando o Senhor constantemente, fazendo o seu culto em casa, se alimentando da palavra, assistindo, se não pode estar presente na igreja, assiste os cultos online que tem inúmeros na internet, né? Então, não se afastar da presença do Senhor para não esfriar em fé, porque a pessoa quanto mais se afasta, vai acontecer o que aconteceu com Saul, né? Ele se afastou da presença do Senhor, e as batalhas, as lutas, as crises que eles tinham que enfrentar, o Senhor não estava mais com ele. Então,
diante desse momento, vamos manter a nossa fé, manter se alimentando da palavra, estar sempre junto ao Senhor, para que nesse momento de crise o Senhor esteja sempre conosco, não se afaste de nós. O que nós aprendemos nesse primeiro ponto aqui? Que aquele que tem confiança no Senhor enfrenta os gigantes e vence pelo uso exclusivo da fé. Apenas a fé pode nos ajudar a enfrentar essas crises e os problemas que aparecem diante de nós. Tópico 2. Vencendo o medo paralisante. Com a chegada desta pandemia, surgiram outros problemas como a depressão, crise de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais, crises financeiras, entre outros. Tem tantas pessoas passando por dificuldade aí quando chegou essa Covid-19. Esse gigante, esse Golias que o mundo enfrenta hoje. E as pessoas, muitos perderam a fé, né? Ficam perguntando por que Deus permitiu isso. E esquece, né? Aquele que conhece a palavra do Senhor sabe: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A gente não pode desistir. A gente tem que estar lá confiante nele, enfrentando essas dificuldades, enfrentando essas pandemias, o desemprego, tudo que vai surgir para tirar a gente do foco do Senhor. Mas a gente deve manter a fé, confiar nele e enfrentar tudo isso, orando, se alimentando da palavra, que o Senhor vai abrir as portas no momento certo. A crise havia chegado, e o que o exército de Israel fez? Tentaram fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Quantas pessoas não ficam paralisadas diante de uma crise, diante do medo, esquece até de orar ao Senhor. Parece que o problema é maior do que ele, maior do que Deus, mas Deus é maior do que tudo isso, Ele tem o controle de tudo. Então, diante dos problemas, não vamos ficar paralisados, não vamos ficar de braços cruzados. Tem problemas que a gente não vai conseguir resolver pelos nossos meios ou pelo meio do homem. Vai ter problemas que você vai lá, está doente, o médico diz: olha, não tem mais jeito, é o seu fim, né? Essa doença não tem cura. Mas quem tem fé vai orar. E quantas pessoas, quantos testemunhos os irmãos já não viram aí, né? Seja pessoalmente ou na igreja, pessoas dando testemunho de uma cura, porque teve fé, confiou no Senhor. E isso é que deve prevalecer na nossa vida, é a fé, e não deixar que uma doença, uma pandemia, ou qualquer que seja o problema, nos afete de modo a nos deixar paralisados. Quando a gente deixa o medo prevalecer, há inúmeros versículos aqui nos dando força para a gente confiar no Senhor, né? Nos orientando, né? Dizendo assim: confia no Senhor, deposita a sua fé nele, não tenha medo, não temais, né? O Senhor é contigo. Há muitos versículos aqui na palavra do Senhor. A gente sair pesquisando aqui, a gente vai encontrar. O Senhor está sempre falando, sempre nos alertando: confia nele, não temas. Então, irmãos, não vamos ficar paralisados, é confiar no Senhor, não se afastar da presença dele. Eu comentei, acho que foi na aula anterior, né? Eu havia até esquecido a origem da pessoa. Era um muçulmano. O muçulmano, ele estava com a doença semelhante à de Naamã, e para os médicos não tinha solução, ele já ia morrer. Ele havia falado até para a esposa desse muçulmano que era a última noite dele, né? E o muçulmano que estava desacordado, mas ouviu o que os médicos haviam falado, ele lembrou que Maomé não cura, Buda não cura, enfim, ou deuses que as pessoas criam por aí não curam. Mas ele ouviu falar que o Deus dos hebreus curava, né? O Deus dos judeus. E ele orou ao Senhor naquela noite, naquele hospital, e o Senhor apareceu na presença dele naquele momento, e o Senhor o curou naquela noite. No dia seguinte ele estava curado e ninguém entendeu. Ele falou o que havia acontecido, mas ninguém acreditou nele. Então, irmãos, é confiar no Senhor, confiar que Ele vai agir na nossa vida e não ficar parado, confiar nele, orar. Medo destrói sonhos, né? Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo, né? Sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. Havia uma promessa de
de Saul, né, que aquele que enfrentasse aquele gigante casaria com a sua filha, ficaria isento dos impostos, ele e toda a sua família, e teria riquezas também. Então, ele viu o que ele ia ter, né, o que iria conquistar se enfrentasse aquele gigante para o rei, né? Mas assim, não era por causa dos prêmios, né, das bênçãos que, não digo bênção, né, dos prêmios que Saul queria dar, que ele enfrentou Golias, né? Ele viu que ele estava afrontando ao Senhor, e ele foi lá em nome do Senhor para enfrentar aquele filisteu. Davi não se importou de lutar contra o gigante, pois vivia por fé e não por vistas. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, né? Então, era a confiança que ele tinha no Senhor, que o fez, de onde ele tirou as forças para enfrentar Golias, né? E tirar o medo que havia no coração daquelas pessoas. 2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise. O inferno estava revoltado, pois Davi estava pronto para enfrentar e defender a sua nação. Não era qualquer nação, era a nação de Israel, uma terra amada e protegida por Deus. Então, irmãos, vai aparecer muitas pessoas, né, na nossa vida e vai dizer, olha, isso aí não tem jeito, você não consegue, você não tem capacidade, né? Vai aparecer pessoas dizendo que você não tem condições, que você não vai conseguir, que Deus não vai, você não deve confiar em Deus, mas confiar no homem, né? Vai aparecer isso na sua vida. Está doente e as pessoas estão orando, vai dizer, não, vai lá que você vai ser curado, vai lá na religião X, né? Ora pelo santo tal, mas as pessoas esquecem de Deus. Confiança, é isso que as pessoas vão tentar te desviar, vai em tal lugar que você vai ser curado, procura fulano que vai rezar por você, mas esquece de falar com o Senhor. É confiar nele, é nele que a gente tem que depositar a nossa fé, a nossa confiança. Nas batalhas não perca o foco. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco. Não desista. Não devemos nos ocuparmos ou distrairmos com debates, discussões que não acrescentam nada em momentos difíceis, né? Então, não perder o foco. Eu falei de Pedro que caminhava sobre as águas. Quando ele perdeu o foco no Senhor, se preocupou com as adversidades, com o vento, com a tempestade, com o mar revolto, ele perdeu o foco, se afundava na fé, pois viu que aquele problema estava crescendo, porque ele focou no problema. A gente está com um problema, vamos enfrentar aquele problema, mas vamos focar no Senhor, enfrentar aquele problema confiante que o Senhor vai estar conosco. Vamos enfrentar a nossa fornalha confiante que o Senhor estará conosco. Vamos entrar na cova dos leões, mas confiante que o Senhor estará lá conosco. É a nossa fé, é a nossa confiança que nos ajuda a vencer essas batalhas. Muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistirmos dos nossos sonhos. O que você acha desse projeto? Desista, não vai dar certo, né? As pessoas te desencorajam. Você quer buscar um emprego, a pessoa diz, isso é difícil para você quer fazer um concurso, isso é muito difícil, é muita concorrência, né? As pessoas te desanimam. Você está lá, vem estudando, vai falar para as pessoas, olha, vou fazer aquele concurso, e aquilo é difícil, o pessoal está fazendo fraude no concurso, né? Te desestimulam a você estudar. Deus usa pessoas na medicina para curar, né? Trazer um remédio para você, mas as pessoas, não, vai lá não, que isso aí não tem, essa doença não tem cura, esse problema aí não vai ser solucionado, essa causa que você está buscando é em vão, desiste, não perca seu tempo. As pessoas vão te desencorajar. Então a gente tem que confiar no Senhor, não sair da presença dele, criar essa intimidade com o Senhor. O que nós aprendemos nesse segundo tópico? Existem pessoas que querem enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. Então a gente não vamos dar ouvido a essas pessoas. Vamos seguir em frente, confiar apenas no Senhor. Vencendo gigantes. O exército de Israel estava acovardado diante dos gigantes. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que a vitória era possível.
Quando Davi enfrentou o gigante e levantou a cabeça de Golias, as pessoas viram que era possível vencer. E viram também que o Espírito Santo estava com Davi. Deus estava com ele. Ele confiou. Viram aquela luta, aquela batalha, aquele jovem franzino ali venceu aquele gigante. Se ele conseguiu, se ele era também do Senhor, todos eles iriam conseguir vencer. Então a gente deve mostrar na nossa fé às pessoas, mostrar as vitórias que a gente tem, que o Senhor agiu na nossa vida, dar o nosso testemunho, para mostrar para as pessoas que Deus age na vida de cada um. É importante a gente dar testemunho de como Deus age na nossa vida. Muitas pessoas não acreditarão, vai dizer, isso aconteceu por acaso, mas a gente não deve desistir, a gente tem que continuar mostrando. Acreditem ou não as pessoas, você deve confiar. Alguns dias atrás, uma pregação aqui, e falava justamente disso. Moisés deu a desculpa: Senhor, as pessoas não vão acreditar que foi o Senhor que me mandou, mas o Senhor queria ele a si mesmo. Então, irmãos, por mais que as pessoas não acreditem, você deve obedecer ao Senhor e seguir o seu caminho, dar o seu testemunho, mostrar que Deus age na vida de cada um. Amém, irmãos? Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias. Doenças, pandemia, desemprego, saúde, abandono, solidão. Esses gigantes que surgem na nossa vida não são maiores do que o poder do Senhor. Nada, Deus tem o controle de tudo. Nada é impossível para o Senhor. Apenas temos que acreditar, confiar que esses gigantes se tornam pequenininhos diante da grandeza do Senhor. Davi tinha consciência da realidade. Davi precisava ter consciência da realidade da situação com fé e coragem. O gigante, simbologia que ilustra a adversidade da nossa vida. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância. Então, o que a gente vê aqui? O gigante é simbolizado pelos problemas da nossa vida, a pandemia, uma doença, um desemprego. Cada um tem o seu gigante a enfrentar a sua crise. E textos mostram isso. E coragem. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Isso não quer dizer que está uma pandemia e você vai chegar e vai andar por aí sem proteção, sem cuidado. Não é isso. Não vamos colocar Deus à prova. O Senhor foi colocado à prova, Estava em cima do templo e Satanás falou para ele se jogar lá, porque Deus iria mandar um anjo para buscá-lo, para pegá-lo. Isso é colocar Deus à prova. A gente sair cegamente enfrentando, estando no meio dos tumultos, das multidões. Isso é colocar Deus à prova. É isso que o Senhor quer de nós. A gente tem que ter um cuidado. Quem está no grupo de risco, fique em casa, se alimente da palavra de casa, faça seu culto em casa, mas não se afaste da presença do Senhor. E aqueles que podem comparecer, vamos comparecer, mas com os devidos cuidados, usando máscara, passando o álcool nas mãos, sentando afastado uns dos outros, nada de aglomerações. Então é desse jeito que a gente vai enfrentar os nossos inimigos, as nossas dificuldades. Então, irmãos, não é enfrentar cegamente. Enfrentar cegamente é colocar Deus à prova. É isso que Deus quer de nós. E fé não é sinônimo de ignorância. Muitas pessoas vão dizer que a nossa fé, muitas vezes a gente crê que Deus vai fazer alguma coisa, vai agir na nossa vida, as pessoas vão achar que a gente é ignorante, que a gente é tapado, que a gente não tem discernimento, Mas aquele que confia no Senhor, vê o agir de Deus na vida, sabe que a nossa fé, que o nosso Deus é verdadeiro, que Deus age. As pessoas que não conhecem o Senhor vão pensar isso de você. Mas vamos ignorar o que as pessoas pensam de nós, mas sim o que Deus faz por nós. Vamos ver os feitos de Deus na nossa vida, vamos refletir, faz uma reflexão de quantas vezes Deus agiu na sua vida, de quantas vezes Deus agiu na vida de outras pessoas, através dos testemunhos que a gente ouve. É disso que a gente tem que lembrar. Amém, irmãos? Davi venceu, pois teve atitude. Davi não foi olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho de Deus. O gigante é mera criatura, o Senhor é Deus. Irmãos, às vezes a gente fica sem atitude, nosso problema é tanto que
vira um gigante para a gente. Quanto mais a gente se preocupa com aquele problema, foca no problema, esquece do Senhor, parece que o problema vira uma bola de neve e vai crescendo. Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele disse: eu tenho um Deus que vai agir na minha vida, que é o Deus que vai estar comigo naquela batalha, que vai me ajudar a enfrentar aquele gigante. Assim somos nós. Estamos com problemas, estamos com dificuldade, confia no Senhor. O problema existe, e não é só aquele problema não, vamos enfrentar muitos na nossa vida. A gente não só vai ter um problema e após resolver aquele problema vamos viver feliz, né? Igual nos contos de fadas, vamos viver felizes para sempre, nunca mais vamos ter problema. Não, no mundo teremos aflições, só precisamos ter bom ânimo, ter fé, confiança no Senhor e ter sempre intimidade com o Senhor. Deus age na vida daquele que tem uma intimidade maior com Ele. Amém, irmãos? Davi nos faz ver que quando estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Irmãos, é aquela pessoa que temente ao Senhor, né, que cria aquela intimidade, está em constante oração, está se alimentando sempre da palavra, comparecendo aos cultos, vindo às escolas bíblicas, se aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor, essas pessoas não temem diante do problema, eles vão surgir. Vai ser doença, vai ser um desemprego, enfim, problemas são muitos, mas a gente tem que confiar no Senhor, que Ele vai agir na nossa vida, que Ele vai estar, que a gente vai passar por dificuldades, mas no momento certo Ele vai estender a mão sobre nós, que é no tempo dele, e a gente será abençoado e Ele nos socorrerá. Davi venceu porque confiou em Deus. Aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Enquanto todos viam a Golias, Davi via a Deus. Irmãos, Davi, ele via o quê? Focava no Senhor e não no gigante. Todos estavam focados, o povo de Deus ali estava focado no Golias, né, nos gigantes. E Davi focou no Senhor, focou em Deus. Por isso, ele venceu aquela batalha. O que nós aprendemos aqui nessa lição? Diante de qualquer gigante, é preciso ter certeza que existe uma esperança no caos, para aqueles que confiam no Senhor. Irmãos, quando a gente confia no Senhor, a nossa vida é mais tranquila, a gente é uma vida de harmonia. Surge problema, mas você vai caminhar tranquilo, pois o Senhor vai estar agindo na nossa vida. Muitas vezes Deus age sem a gente até perceber. Deus nos dá livramento nas ruas, em vários lugares. Conforme eu me alimento, conforme eu me aprofundo na palavra do Senhor, muitas vezes eu já fiz reflexões e vi quantas vezes Deus agiu na minha vida sem eu perceber. Principalmente quando Deus tem uma promessa na sua vida. Quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai agir. E quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente vai refletindo, meditando nessa palavra, a gente vai ver que Deus age mesmo às vezes sem a gente perceber. E quando a gente sabe que tem um problema, a gente deposita essa confiança nele, porque viu o agir de Deus na nossa vida, a nossa caminhada é mais tranquila, os nossos problemas se tornam pequenos e não gigantes. A gente vai enfrentar a dificuldade, vai enfrentar o problema, mas confiante que Deus está ao nosso lado. Amém, irmãos? A conclusão, dos menos pretensiosos aos mais arrojados, estudos a respeito de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da sua vida, né, foi a confiança exclusiva no Deus de Israel. Então, o segredo de Davi foi a confiança no Senhor. Ele já tinha uma intimidade com o Senhor. Desde que o Espírito Santo desceu sobre ele, quando Samuel o ungiu, dali para frente o Espírito Santo entrou na sua vida e dali para frente Deus começou a caminhar na vida dele, né? Ele passou a ter uma intimidade com o Senhor e o Senhor permitiu, como ele conta ali, né, a lutar contra o urso, a lutar contra o leão e vencer. E quando surgiu Golias era apenas mais um problema que tinha na vida dele ali, que ele ia enfrentar, e com Deus ao lado dele. Então, essa caminhada que a gente tem com o Senhor, né, essa vida que a gente tem, que leva de fé, se alimentando da palavra, orando, né, isso tudo nos fortalece. E quando surge um problema, igual surgiu ali na vida de Davi, aquele problema não é tão grande quanto a gente pensa. Ele disse: Deus é mais poderoso, Deus pode tudo, né? Ele que fortalece ele, é ele que
vai ajudar ele a defender aquela causa. Então, é fé, confiança no Senhor. Amém, irmãos? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, então vamos finalizar